A meditação encontra a ciência. Ao voltar para Harvard, comecei a fazer algumas pesquisas sobre meditação. Em um experimento, Dango Leman e eu estudamos 58 pessoas que tinham graus variados de prática em meditação. Desde nenhuma prática até mais de 2 anos de execução rotineira. Aplicando questionários psicológicos tradicionais, descobrimos que quanto maior era a experiência com a meditação, menor era a ansiedade e maior a capacidade de atenção. Ainda bem que reconhecemos que a diferença poderia ter sido causada pelas distintas predisposições daqueles que não meditavam, dos iniciantes e dos experientes. Isto é, admitimos que a capacidade de concentração e a pouca ansiedade permitiriam a alguns dos participantes se dedicarem à atividade durante anos, enquanto uma personalidade neurótica e inquieta dificultaria a prática. Sem essa ressalva, nosso estudo pareceria terrivelmente ingênuo. Fiquei animado quando o artigo foi aceito pelo Journal of Abnormal Psychology, mas a publicação não era garantia de respeito. Quando comentei esse trabalho com um de meus professores, ele disse, Rishi, se você quer ter uma carreira bem-sucedida na ciência, essa não é uma boa forma de começar. O desprezo por parte das correntes predominantes da psicologia era apenas um dos fatores que tornavam a pesquisa sobre a meditação não muito desejável. O maior empecilho era o fato de que os exames de imagem do cérebro ainda não haviam sido inventados. Os eletroencefalogramas que utilizávamos, bastante toscos, detectavam atividade elétrica nas regiões do córtex próximas da superfície, onde os eletrodos eram aplicados, mas não nas áreas mais profundas. Com isso, grande parte do cérebro vivo permanecia oculta dos cientistas, inclusive as regiões subcorticais, em que as emoções se originam. Entretanto, a longo prazo, a incapacidade de estudar cientificamente a meditação na década de 1970 acabou por ser uma bênção. Porque me permitiu voltar toda a minha atenção ao estudo das emoções e do cérebro e isso acabou levando ao desenvolvimento da neurociência afetiva que conhecemos hoje. E no momento em que me vi pronto para estudar a meditação, as ferramentas neurocientíficas já haviam avançado o suficiente. A meditação só se tornaria parte da minha vida científica mais de 2 décadas depois, porém já fazia parte da minha vida pessoal. Continuei a praticá-la diariamente, dedicando 45 minutos de minhas manhãs à técnica chamada meditação da presença aberta. Ela requer que estejamos plenamente cientes de qualquer objeto que domine a mente em determinado momento. Uma sensação corporal, uma emoção, um pensamento ou um estímulo externo. Mas sem deixar que ele domine nossa consciência. Eu alternava a meditação da presença aberta com a meditação compassiva, na qual começo me concentrando nas pessoas mais próximas a mim, desejando que se livrem do sofrimento, e então me movo para fora. Num círculo que continua a se expandir até envolver toda a humanidade. Essa prática foi incrivelmente benéfica para mim, que levo uma vida estressante e extremamente atarefada. À frente de um laboratório com dezenas de estudantes, técnicos e assistentes, administrando milhões de dólares de financiamentos privados e governamentais e concorrendo a bolsas muito disputadas. Acredito que minha capacidade de organizar todas essas atividades mantendo o equilíbrio emocional seja um efeito direto da minha prática de meditação. Eu não tinha o hábito de falar sobre meditação com meus colegas cientistas. Pois imaginava que, por ser uma prática muito alternativa, dificilmente iria auxiliar minha carreira, que estava apenas começando. Mas tudo isso mudou drasticamente em 1992. Naquele ano, juntei coragem e escrevi uma carta para o Dalai Lama. Presunçoso, perguntei a ele se seria possível estudar alguns dos experientes praticantes que viviam nas montanhas em volta de Dharamsala. No intuito de determinar se a prática de milhares de horas de meditação poderia modificar a estrutura ou a função do cérebro e, em caso afirmativo, de estabelecer como isso se verificava. Eu não estava interessado em medir os padrões de atividade cerebral que acompanham a meditação, embora isso pudesse ser interessante. Em vez disso, esperava saber como aqueles milhares de horas de meditação alteravam os circuitos cerebrais de um modo suficientemente duradouro, que fosse perceptível mesmo quando o cérebro não estivesse meditando. Seria como medir a força do bíceps de um fisiculturista quando ele não estivesse fazendo musculação. Todos aqueles exercícios aumentam o tamanho do músculo, e isso pode ser medido mesmo quando o praticante está fazendo um esforço qualquer. Como levantar uma xícara de café. Os yogis, os lamas e os monges que vivem nas montanhas seriam perfeitos para o estudo, pois participam de retiros de meditação que duram meses ou anos até, o que, eu suspeitava, deixaria uma impressão duradoura em seu cérebro.
É claro que o que é perfeito para a ciência não necessariamente é perfeito para quem medita. Eles haviam se dedicado a toda uma vida de contemplação solitária. Por que concordariam em fazer a vontade de gente como nós? Tivemos sorte, pois o líder tibetano tinha interesse pela ciência e pela engenharia desde criança. Além disso, fazia pouco tempo que começara a se interessar pela neurociência, de forma que gostou da minha proposta. O Dalai Lama respondeu à minha carta, prometeu entrar em contato com os eremitas e lamas que meditavam em suas cabanas nas montanhas do Himalaia e pedir que cooperassem em nosso experimento. É claro que isso não foi fácil. Não tínhamos a opção de enviar uma carta, tampouco de telefonar ou usar outro meio de comunicação. Felizmente, entretanto, havia um monge que o Supremo Sacerdote selecionara para atuar como intermediário entre si e os lamas, monges e eremitas. Esse homem visitava cada um deles semanalmente, quando lhes levava comida e se assegurava de que tudo estava bem. Assim, na primavera e no verão de 1992, esse emissário do líder tibetano levou àqueles praticantes da meditação algo inesperado. Um pedido de sua santidade para que cooperassem com os homens estranhos que dentro de alguns meses iriam visitá-los a fim de medir sua atividade elétrica cerebral. No fim das contas, o Dalai Lama conseguiu convencer 10 dentre 67 praticantes a cooperarem conosco. Aquele não era um estudo que eu pudesse fazer sozinho. Em minha viagem a Dharamsala naquele mês de novembro, fui acompanhado por Cliffy Saron. Na época meu colega na Universidade de Wisconsin, por Francisco Varela, um neurocientista do Hôpital de La Salpêtrière, de Paris, e por Alan Wallace, um acadêmico budista da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, que em 1980 fizeram um retiro de meditação naquelas mesmas montanhas depois de estudar por 10 anos o budismo tibetano na Índia e na Suíça. No início da década de 1970, ele foi aluno do Dalai Lama, de quem receberá a ordenação monástica em 1975. Todos esperávamos que Alan pudesse facilitar nossa aceitação entre os praticantes tibetanos. Na segunda manhã após nossa chegada, fomos ao encontro do Supremo Sacerdote Budista. Embora antes eu estivesse nervoso, diante dele minha ansiedade desapareceu por completo e tive uma sensação muito profunda de segurança e tranquilidade, uma confiança súbita de que eu estava exatamente onde deveria estar. As palavras fluíram da minha boca e eu sugeri que ele nos ajudasse a estudar as capacidades mentais e a função cerebral de pessoas que haviam passado anos treinando a própria mente, para descobrirmos se o treinamento mental modifica o cérebro. Apesar de todas as ocupações do Dalai Lama, ele de alguma forma conseguirá encontrar tempo para se manter atualizado nas questões ligadas à neurociência. Ficou interessado na possibilidade de que a ciência ocidental pudesse aprender algo com os homens que dedicam a vida ao treinamento mental na tradição do budismo tibetano. E se mostrou grato por constatar que havia cientistas ocidentais sérios dispostos a fazer um estudo como aquele. E foi assim que nós, Cliffy Saron, Alan Wallace, Francisco Varela e eu, começamos nossa jornada em Dharamsala, em novembro de 1992. A caminhada foi longa e cansativa, carregamos montanha acima todo o equipamento necessário para as medições e não faltaram obstáculos ao longo do percurso. Não sei se as preces que fizemos a todas as divindades do panteão budista ajudaram, mas sobrevivemos. Finalmente, vislumbramos a primeira cabana na montanha. Foi ali que encontramos um monge, que chamarei Rinpoche, para manter anônima sua verdadeira identidade, que vivia num retiro silencioso havia 10 anos. Um dos mais experientes praticantes de meditação entre os 10 monges indicados pelo Dalai Lama para participar do estudo, Rinpoche tinha pouco mais de 60 anos. Uma saúde frágil e não se podia dizer que havia realmente abraçado nossa missão. Naquele momento, queríamos apenas estabelecer uma relação, explicar nosso objetivo e demonstrar os experimentos que pretendíamos realizar. Um deles era o teste de Stroop, no qual a palavra que nomeia certa cor é escrita em uma cor diferente e o participante deve lê-la sem se distrair para a cor em que ela está escrita. Trata-se de um teste de concentração, que coloca à prova a capacidade de evitar uma distração. Porém Rinpoche explicou, com toda a modéstia, que sua prática pessoal de meditação era medíocre. Portanto, se quiséssemos aprender os efeitos dessa atividade, tudo o que precisávamos fazer era meditar também, ora. Não tínhamos levado em consideração que a humildade é um valor fundamental do budismo tibetano. E que a mera descrição de uma prática meditativa pode ser considerada arrogante. Deixamos a cabana de Rinpoche sem que conseguíssemos sequer fazer uma entrevista satisfatória, que dirá obter dados no eletroencefalograma.
Não nos saímos muito melhor com Rinpoche II, embora ele tivesse sido um dos professores de Alan Wallace. Nesse caso, o problema foram outros cientistas. Rinpoche II nos contou de um famoso yogi chamado Lobsang Tenzin. Também das montanhas de Dharamsala, que fora até a Faculdade de Medicina de Harvard para realizar estudos sobre a meditação, que seriam não invasivos, como prometido pelos cientistas. Entretanto, os pesquisadores de Harvard coletaram uma amostra do sangue de Lobsang. Infelizmente, 3 meses depois de voltar a Dharamsala, o monge morreu. Rinpoche II tinha certeza de que os experimentos tinham matado seu amigo. Segundo ele, não faz sentido tentar medir a mente, que não tem forma e não é física. Se fosse possível medir qualquer coisa, assegurou-nos, ela não teria nenhuma importância em termos da compreensão dos efeitos da meditação. E de forma semelhante se deu com os monges subsequentes, até o 10º. Um deles, muito gentil, nos aconselhou a rezar ao Dalai Lama, pedindo sucesso em nossa empreitada. Outro sugeriu que voltássemos depois de 2 anos. Pois nessa época ele talvez já houvesse tido algum êxito na prática meditativa. Outros temiam que nossos testes esquisitos pudessem afetar sua prática. Porém a queixa mais consistente foi aquela expressa por Rinpoche II. As medições físicas eram simplesmente inadequadas para discernir os efeitos da meditação sobre a mente. Pretendíamos usar o eletroencefalograma para detectar, por exemplo, a compaixão cultivada pela meditação? Apesar do fracasso científico, sentimos que havíamos progredido em outro nível. Um dos monges relatou que tinha ficado confinado durante muitos anos numa prisão chinesa no Tibete, onde fora torturado. Ele nos descreveu, em detalhes assombrosos, as mudanças que vivenciara momento a momento em virtude da meditação compassiva, que praticara regularmente durante o tempo que passou no cativeiro. A tristeza, o desespero e a raiva que haviam tomado conta de sua mente no início, explicou-nos o monge, foram desaparecendo, um pouco a cada dia, até que deram lugar a uma sensação de compaixão. Até pelos captores, que ele considerou estarem numa situação tão ruim quanto a dele. Senti, então, que aquela extraordinária capacidade certamente poderia nos ensinar algo sobre a mente e o cérebro. Depois de 10 dias percorrendo trilhas nas montanhas, finalmente desistimos da ideia de coletar dados científicos sobre os praticantes da meditação. No entanto, antes de deixarmos Dharamsala, tivemos mais uma conferência com o Dalai Lama e dissemos a ele que nossa esperança de coletar os primeiros dados sobre os efeitos neurológicos da meditação a longo prazo não dera certo. Explicamos as razões de os adeptos terem rejeitado nossa proposta, a desconfiança que sentiram diante da aparelhagem e os relatos preocupantes sobre o que acontecerá a outros monges que haviam cooperado com cientistas ocidentais. Depois de ouvir nosso relato, o Dalai Lama sugeriu, e se vocês tentassem de novo, com praticantes experientes, mas só com os que tenham estado no Ocidente e estejam mais familiarizados com o modo de pensar e a tecnologia ocidentais? Uma pessoa que conhecesse melhor a ciência não iria suspeitar de que os eletrodos pudessem afetar sua prática de meditação. Talvez pudéssemos convidá-los a ir aos Estados Unidos, em vez de tentarmos submetê-los a testes numa pesquisa de campo. Assim utilizaríamos o ambiente controlado de um laboratório. Logo fiquei interessado. E, quando o líder tibetano prometeu recomendar nosso projeto a alguns adeptos budistas de seu círculo, soube que estávamos no caminho certo. Mas o Dalai Lama também tinha algo a nos pedir. Ele nos disse que, em seu entendimento, a pesquisa psicológica estava focada quase exclusivamente nas emoções negativas, como a ansiedade, a depressão, o medo e a tristeza. Por que os cientistas não utilizavam as ferramentas da neurobiologia moderna para estudar qualidades positivas, como a bondade e a compaixão? Não soube muito bem como responder. Balbuciei qualquer coisa sobre o fato de que boa parte da pesquisa biomédica no Ocidente era movida por um desejo de tratar as doenças e que esse modelo fora importado para a pesquisa sobre as emoções. Dessa forma, como a ansiedade e a depressão são consideradas doenças, recebem mais atenção dos cientistas, ao passo que o amor e a gentileza, por não serem problemas, são amplamente ignorados. Enquanto lhe dava essa explicação, no entanto, notei como ela era vazia. Evidentemente, se aprendêssemos mais sobre as emoções positivas estaríamos mais capacitados a treinar as pessoas para cultivá-las. Ainda assim, o termo compaixão não era nem citado no índice remissivo de nenhum grande livro de psicologia da época. Então, naquele momento, prometi fazer tudo o que pudesse para remediar aquela situação.
Falei ao Dalai Lama que faria o que estivesse a meu alcance para incluir a compaixão no mapa científico. Também prometi ser mais franco com meus colegas acadêmicos sobre meu interesse pela meditação. Naquela época, eu já era professor titular da Universidade de Wisconsin e tinha recebido vários prêmios profissionais. O que teria a perder? Monges no laboratório. Ao voltar para Madison, mergulhei de cabeça na pesquisa sobre as bases neurais do estilo emocional, a regulação das emoções e as diferenças interpessoais na reatividade emocional, mas também lancei os fundamentos para estudos rigorosos sobre a meditação. Se você costuma ler notícias sobre a pesquisa científica, provavelmente imagina que um pesquisador pensa num tema interessante, recruta voluntários e então, depois de algum tempo, obtém resultados fascinantes. Quem me dera fosse assim! Antes de mais nada, a mera tarefa de conseguir permissão da universidade para realizar pesquisas com humanos. E não estou falando de cirurgias invasivas nem de medicamentos experimentais, mas apenas de pedir que pessoas respondam a questionários. É tão penosa e requer tanto tempo que em alguns laboratórios há um profissional exclusivamente dedicado a preencher a papelada e enviar propostas de pesquisa. Além disso, uma vez definidos os detalhes de um projeto experimental, o que pode levar muito tempo, qualquer novo protocolo exige amplos testes piloto nos quais uns poucos voluntários participam de todas as fases do experimento. Um empreendimento que dura meses. O primeiro retorno que tivemos da promessa do Dalai Lama de recomendar nosso trabalho a praticantes de meditação experientes aconteceu em 2001, quando uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci entrou no meu laboratório. Matteo Riccardi, francês que se tornou monge tibetano, atendeu a esse chamado por caminhos bastante tortuosos. Em 1972, Matteo concluiu seu doutorado em biologia molecular no Instituto Pasteur. Naquele mesmo ano, ele decidiu abandonar o mundo da ciência e se mudar para o Himalaia, onde estudou para se tornar um monge budista. Matteo ajudou a fechar o hiato que existia entre a ciência moderna e as tradições ancestrais do budismo tibetano, e ele compreende a necessidade de um grupo de controle. Mas também é um praticante dedicado da meditação. Ele emprestou seu cérebro à ciência pela primeira vez quando permitiu que Francisco Varela, um dos meus companheiros no estudo fracassado em Dharamsala, me disse sua atividade cerebral durante a prática meditativa, trabalho que nunca foi publicado. Matteo foi a Madison em maio de 2001. Sabíamos que queríamos medir a atividade cerebral durante a meditação, provavelmente usando a ressonância magnética funcional. Mas o processo não é simples. A semelhança entre as imagens cerebrais coloridas que tanto encantam o público, teste a seu cérebro enquanto você joga videogame, por exemplo. E os dados que efetivamente coletamos é a mesma que existe entre um Rembrandt e uma paleta coberta de manchas de tinta. Em primeiro lugar, os dados brutos não passam de séries de números. As cores vermelho, azul e outras, a que vemos em regiões específicas do cérebro são arbitrárias. O mais importante é que a fMRI não mede a atividade cerebral isoladamente. Tudo que o exame produz resulta da subtração da atividade do cérebro em repouso, ou em algum outro estado de base, da sua atividade durante a prática da tarefa na qual estamos interessados, seja ela mexer um dedo, seja formar uma imagem mental de uma celebridade. Isso significa que o estado de base é crucial. Não queremos incluir nele nada que se sobreponha à atividade de interesse, se essa sobreposição for um componente importante da atividade estudada. Por exemplo, se estamos interessados em estudar a atividade neural durante o ato de visualizar imagens mentalmente, não queremos que os participantes observem uma imagem externa, pois o cérebro utiliza mecanismos semelhantes ao formar uma imagem mental e ao perceber uma imagem real no mundo exterior. Assim, o que poderíamos utilizar como estado de base ou condição de controle, que teríamos de subtrair da condição meditativa? Outra questão dizia respeito ao tempo durante o qual Matteo precisaria meditar até alcançar o estado meditativo, o que não é algo que aconteça rapidamente. Precisávamos dar a ele algum tempo para chegar a esse estágio. E ele deveria sustentá-lo por tempo suficiente, até sentir que alcançara de fato um estado meditativo. Isso era algo que o próprio Matteo iria julgar. Um praticante experiente da meditação sabe reconhecer quando entra num estado meditativo. Entretanto, se esperássemos muito para começar a coletar os dados da ressonância, ou se permitíssemos que a meditação prosseguisse por tempo demais, poderíamos limitar a capacidade de Matteo de permanecer imóvel no desconfortável tubo do aparelho. De uma perspectiva metodológica, o ideal seriam períodos curtos de meditação alternados com períodos curtos no estado de base.
Depois de algumas tentativas e erros, Mathieu decidiu que 2 minutos e meio seria o tempo ideal para cada sessão de meditação. Para a condição de base, ele sugeriu um estado mental no qual a pessoa não está dormindo nem meditando, mas também não está prestando atenção em nada específico. Mathieu dizia que esse era o estado em que ele colocava a mente durante longas viagens de trem ou de avião. Para a condição meditativa, sugeriu alternarmos a meditação compassiva com a meditação da presença aberta e a meditação de devoção, na qual o meditador visualiza um de seus mais importantes instrutores espirituais e se concentra nos fortes sentimentos de respeito, gratidão e devoção que sente por ele. Nossos programadores ficaram acordados a noite inteira ajustando o código de computador que controla a coleta de dados no aparelho de ressonância magnética, fazendo com que seu fluxo fosse marcado a cada mudança de estado mental e controlando os momentos em que diferentes estímulos fossem projetados na tela de vídeo colocada dentro do túnel. Naturalmente, os problemas começaram logo no início do experimento. Assim que Mathieu entrou no tubo de ressonância, colocou os fones de ouvido que usaríamos para nos comunicar com ele e ajustou os óculos de fibra ótica nos quais projetaríamos instruções visuais. O software travou e o exame foi interrompido. Explicamos que seria necessário consertar algo no software e que ele deveria esperar. Quando finalmente ficamos prontos para tentar outra vez, pedi a Mathieu que entrasse no primeiro estágio. Esperamos 3 minutos. Em seguida, solicitei que passasse a meditação compassiva. Esperamos 2 minutos e meio. Depois de 6 ciclos como esse, Mathieu fez uma pequena pausa e então nos dedicamos à atenção concentrada. Ele se concentrou num ponto projetado na tela instalada dentro do tubo de ressonância, alternando novamente com o estado de base. Depois ele fez 6 ciclos de meditação da presença aberta, na qual expandiu seu campo de concentração até envolver todo um panorama. Finalmente, também fez 6 ciclos de meditação de devoção. Foi uma maratona que durou das 7 da manhã até 1 da tarde. Ao final desse período, que teria deixado qualquer outro voluntário completamente exaurido, Mathieu saiu do tubo com um sorriso no rosto, e querendo saber apenas se tínhamos encontrado o que procurávamos. Geralmente não temos grande pressa em processar e analisar os registros obtidos, mas aquela não era uma sessão qualquer. O Dalai Lama viria nos visitar na manhã seguinte. Quando estive em Dharamsala em abril de 2000, numa das reuniões periódicas organizadas pelo Mind and Life Institute entre o líder tibetano e cientistas ocidentais, ele me encheu de perguntas sobre como eram os métodos usados para investigar o cérebro e o que eles nos permitiam inferir da função cerebral. Quis saber ainda como funcionava o eletroencefalograma, com que velocidade ele se alterava e quais eram as vantagens da ressonância magnética funcional. Naquela época, a Universidade de Wisconsin estava construindo um grande laboratório de imagens cerebrais. Procurando responder aos questionamentos do Dalai Lama da melhor forma possível, finalmente disse: "Seria um grande prazer se Vossa Santidade visitasse meu laboratório para que eu pudesse lhe mostrar exatamente como são feitas essas medições." Depois de uma breve consulta a seus assistentes, que se mostraram um tanto perplexos, ele disse que me visitaria em maio de 2001. E a data logo chegou. Depois da sessão de Mathieu, pedi à equipe que passasse a noite inteira analisando os dados. Eu estava ansioso para obter os primeiros resultados referentes a um experiente praticante da meditação, de modo que pudesse apresentá-los ao Dalai Lama na manhã seguinte. Então corri para o laboratório bem cedinho, na expectativa de saber se havíamos obtido algum resultado útil. O que vimos nos dados foram as primeiras impressões de que formas específicas de meditação provocam mudanças drásticas na função cerebral. Mudanças essas mensuráveis com os aparelhos e os recursos de que dispunhamos. Ficamos sentados diante de vários monitores de computador. Os estudantes de pós-graduação e os pós-doutorandos apresentaram as imagens de estruturas do cérebro de Mathieu, as quais foram sobrepostas manchas coloridas que representavam diferentes graus de ativação em todo o cérebro durante cada sessão de meditação, sempre em comparação com o estado de base. Eu queria ver a compaixão, a atenção concentrada, a presença aberta e a devoção lado a lado. Fiquei impressionado com as diferenças existentes entre os 4 tipos de meditação. Embora as distinções entre aquelas condições fossem puramente mentais, as imagens mostravam claras diferenças em seus padrões de atividade cerebral. Tive a forte sensação de que havíamos desbravado um novo território e de que estávamos fazendo história. Depois de me assegurar, então,
de que as sessões com Mathieu não tinham sido um fracasso total, fui receber o Dalai Lama. Quando consegui conduzir todos até a sala do aparelho de ressonância magnética, cruzei os dedos, na esperança de que tudo funcionasse com perfeição. Um dos meus alunos entrou no tubo enquanto eu e o Supremo Sacerdote tibetano observávamos da sala de controle. Quando o equipamento foi ligado, esperei por 1 minuto, tempo durante o qual o estudante se manteve imóvel, e então lhe pedi que mexesse os dedos da mão direita. Perfeito, depois de algum processamento dos dados, o córtex motor foi ativado. Isso funciona quase sempre, e é o motivo de utilizar esse método para demonstrar o modo como a ressonância magnética funcional capta a atividade cerebral. O Dalai Lama, entretanto, não ficou satisfeito. Ele me perguntou se eu poderia pedir ao estudante que apenas pensasse em mover os dedos. Sem problema, o córtex motor mais uma vez foi ativado, embora com menos intensidade. O líder espiritual ficou encantado ao ver que algo puramente mental, como uma intenção ou uma visualização, gerava uma atividade cerebral muito semelhante à atividade física, isto é, o movimento dos dedos. Seguimos então para um centro de conferências da universidade, onde faríamos uma reunião para tratar das últimas descobertas científicas sobre a meditação. Era ali que eu pretendia contar ao Dalai Lama nosso experimento com Mathieu. Projetei numa grande tela à nossa frente as imagens que havíamos processado poucas horas antes. Como Mathieu representava nosso único experimento, alertei o sacerdote de que não podíamos ter plena confiança no que havíamos encontrado. Mas os resultados certamente indicavam que algo diferente acontecia no cérebro durante os 4 estados meditativos, em comparação com o estado de base. Durante a compaixão, a ínsula e o córtex motor eram fortemente ativados. Na atenção concentrada, a rede clássica de áreas da atenção, que envolve o córtex pré-frontal e o parietal, era ativada. Durante a presença aberta, havia uma ativação generalizada de muitas regiões cerebrais. Na devoção, identificamos uma forte ativação do córtex visual, presumivelmente porque Mathieu visualizou seu instrutor. O Dalai Lama quis ter certeza, não houvera nenhuma mudança nos estímulos externos, certo? Aqueles resultados refletiam uma atividade puramente mental, como o estudante que apenas pensou em mexer os dedos. Sim, garanti, contorcendo-me por dentro. Pensando que tudo aquilo era muito interessante, mas não era ciência, ao menos não ainda. Aquele fora o único experimento com uma única pessoa, de forma que poderia muito bem não representar nada. A ciência é um processo longo, árduo e até entediante. Alertei-o. Não iríamos anunciar nenhuma descoberta para o mundo até que obtivéssemos dados rigorosos com muitos praticantes de meditação. Além disso, o fato de a meditação gerar diferentes padrões de atividade cerebral não era tão surpreendente assim. Isto é bastante óbvio, qualquer coisa que a mente, portanto, o cérebro, faça é caracterizada por determinados padrões de atividade neuronal em áreas específicas. É o que ocorre também com os músculos, que apresentam padrões específicos de atividade elétrica quando nos exercitamos. O Dalai Lama percebeu, com mais clareza que nós, que a área da neurociência contemplativa acabava de surgir. Apesar de compreender que levaríamos anos até reunirmos dados suficientes dos quais tirar conclusões sobre o modo como a meditação produz diferentes padrões de atividade cerebral em tempo real, gerando mudanças duradouras na atividade cerebral. De modo que o cérebro de alguém que pratica meditação, mesmo quando não está meditando, é diferente do de um não praticante. O líder tibetano achava que aquela pesquisa tinha potencial para transformar a humanidade. O treinamento mental é capaz de cultivar as qualidades positivas da mente, algo que os budistas ensinam e vivenciam há muito tempo. Além de aliviar grandes sofrimentos, aumentando a dose de compaixão, amor e gentileza existente no mundo. Mas o Dalai Lama sabia que estamos numa era científica. O testemunho dos budistas não seria suficiente para convencer as pessoas do potencial do treinamento mental. Para isso, precisaríamos da ciência. Anos mais tarde, eu me lembraria desse dia tendo em mente também as palavras de Francis Crick, um dos descobridores da estrutura do DNA, que escreveu o seguinte sobre as novas disciplinas científicas híbridas. Na natureza, as espécies híbridas costumam ser estéreis. Na ciência, o oposto tende a acontecer, os temas híbridos têm por hábito ser incrivelmente férteis, enquanto as disciplinas científicas puras demais costumam definhar. A pureza excessiva não seria um problema para nós.
Eu me comprometer a usar as ferramentas da ciência ocidental moderna para investigar os fenômenos e os métodos de treinamento mental que formavam o âmago dos ensinamentos budistas havia 25 séculos. Reunindo duas abordagens para a compreensão da natureza da realidade, talvez conseguíssemos formar uma imagem mais completa e imparcial da mente humana. Eu realmente esperava que a reunião desses dois mundos gerasse o vigor híbrido mencionado por Crick, e não um cruzamento estéril. No próximo capítulo, descreverei o início da minha jornada pessoal na descoberta do poder que a mente tem de modificar o cérebro.